que é a Bíblia? Livro sagrado, livro divino, livro santo. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada já foi chamada de várias maneiras. E hoje, no século XXI, ainda é o livro dos livros. É o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido em todo o mundo. Mas será que todas as pessoas sabem o que ela contém e por que é tão importante? O que é a Bíblia para você? É a palavra de Deus. É o meu guia. A Bíblia é a nossa norma de prática e fé. A Bíblia é essencial para a vida do homem, né? Ela dá um norte na nossa vida, né? É ali que eu encontro o que eu necessito do meu dia a dia. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é uma leitura complicada ou antiquada, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Pelo contrário, você vai descobrir que é possível aprender coisas novas com ela o tempo todo. São coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, para cuidar melhor do mundo e das pessoas que vivem nele. Quer embarcar com a gente nessa viagem? Qual a origem da palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblia, que significa livros. É daí que vem também a palavra biblioteca, usada para designar um conjunto de livros. E por que ela é chamada Bíblia Sagrada? Porque ela contém as chamadas Escrituras Sagradas, ou seja, os livros que formam a palavra de Deus. Hoje existem Bíblias de diferentes formatos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos seus ensinamentos. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por várias pessoas. Contém livros de diferentes gêneros literários, como cartas, testemunhos, cânticos, parábolas, provérbios. Eles foram colecionados ao longo de muitos séculos e estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas escreveram a Bíblia. No caso de muitos dos livros, temos o texto, mas não sabemos quem escreveu. A gente pode dizer que a Bíblia é um livro escrito a muitas mãos. Há milhares de anos, os antigos costumavam usar vários suportes para escrever. Pedra, pedaços de cerâmica, tabletes de argila. Os primeiros livros foram escritos em rolos de couro tratado, conhecido como pergaminho, ou em papiro, um tipo de papel feito de fibras vegetais prensadas. As canetas eram uma espécie de canudo com ponta, e a tinta era feita com uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Para conservar os rolos, eles eram mantidos dentro de vasos de cerâmica. Em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia começou a ser escrita por pessoas que viviam na região que hoje chamamos de Oriente Médio. O Novo Testamento, que é a parte final da Bíblia, foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Como isso envolve um longo período de tempo, a Bíblia acabou sendo escrita em 3 línguas: hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico antigo, que era a língua falada pelo povo hebreu daquele tempo, e que serviu também de base para o hebraico moderno, que é falado hoje no Estado de Israel. O hebraico é um idioma no qual, ao contrário do português, escrevemos e lemos os textos da direita para a esquerda. Alguns séculos antes de Jesus, o hebraico foi substituído pelo aramaico, que foi falado por centenas de anos. Alguns trechos do Antigo Testamento, como partes do livro de Daniel, foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Os cristãos o escreveram em grego koiné, que significa grego comum ou grego simples,
que era a língua internacional daquele tempo. O grego era usado no contato entre as pessoas de diferentes culturas e compreendido em todo o Império Romano. O que são o Antigo e o Novo Testamentos? A primeira parte da Bíblia, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. O Antigo Testamento reúne livros que foram escritos ao longo de vários séculos, no período antes de Cristo. Eles foram sendo colecionados aos poucos e esta parte da Bíblia já estava pronta quando Jesus Cristo nasceu. O Antigo Testamento é composto por vários grupos de livros que contêm desde o Gênesis, que fala do surgimento do mundo, do Jardim do Éden e Adão e Eva, até crônicas históricas sobre a saga do povo hebreu. Traz também salmos, provérbios, cânticos e as palavras dos profetas. A palavra testamento significa acordo, promessa ou aliança. E o Antigo Testamento menciona 3 importantes alianças de Deus com a humanidade. A aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, quando Deus prometeu que nunca mais enviaria outro dilúvio para destruir a terra. A aliança com Abraão, em que Deus prometeu fazer dele o pai de uma grande nação abençoada, com mais descendentes que as estrelas do céu. E a aliança com Moisés, um acordo que dizia que o povo devia se guiar pelas leis de Deus. A base desse acordo são os 10 mandamentos, escritos em lousas de pedra e guardados inicialmente em uma arca revestida de ouro, chamada de Arca da Aliança. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, que fala sobre Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Foi escrito nas primeiras décadas depois da morte de Jesus. Isso aconteceu cerca de 2000 anos atrás. O Novo Testamento é composto por vários conjuntos de livros. Os 4 evangelhos, que contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja cristã, com destaque para a atividade dos apóstolos Pedro e Paulo. As cartas ou epístolas escritas por Paulo e outros apóstolos, nas quais aparecem ensinamentos e palavras de encorajamento aos novos cristãos. E o livro do Apocalipse, que narra as visões de um homem chamado João sobre um novo céu e uma nova terra. O Novo Testamento fala da nova aliança feita por Deus com os homens por meio de Jesus. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus abençoou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês." A Bíblia dita leis ou conta histórias? A Bíblia faz as duas coisas, mas o que chamamos de leis ou mandamentos são, na verdade, recomendações que mostram às pessoas a maneira certa de adorar a Deus e de tratar uns aos outros. E as histórias, que são a maior parte da Bíblia, dão encorajamento e esperança às pessoas nos tempos difíceis. Os livros históricos e os livros dos reis do Antigo Testamento, por exemplo, contam passagens da vida de pessoas como Josué, Rute, o corajoso rei Davi, que na infância foi um pastor de ovelhas, e o seu filho, o rei Salomão, célebre por sua sabedoria. Vários livros do Antigo Testamento são chamados de livros de sabedoria. Tratam de temas importantes como o sentido da vida, a questão do sofrimento e a forma correta de viver. Mesmo formando um grupo,
Esses livros são bem diferentes uns dos outros. O primeiro conta a história de Jó, um homem correto que teve uma vida muito sofrida e atribulada. O livro dos Salmos contém orações, hinos e poemas usados ainda hoje por judeus e cristãos em seus cultos. Os provérbios ajudam as pessoas a ter atitudes mais justas e sábias. O livro de Eclesiastes traz reflexões sobre a vida. E o Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas de amor. Quem foram os profetas bíblicos? Os profetas da Bíblia que estão no Antigo Testamento eram pessoas de origens bem diferentes. Amós e Miqueias, por exemplo, eram homens do campo, enquanto Isaías parece ter sido um membro da classe aristocrática. Mas todos tinham uma coisa em comum: anunciavam a mensagem de Deus. Alguns, como Amós, advertiam o povo sobre os maus caminhos em que andavam, condenando atitudes como a dos ricos que exploravam os pobres, cometendo abusos e injustiças. A história do profeta Jonas, engolido por um grande peixe, é bem conhecida. O livro mostra que Deus perdoa aqueles que desistem dos maus caminhos. Outros profetas, como por exemplo Isaías, trouxeram palavras de esperança. Anunciaram a chegada do Messias, um rei enviado por Deus que traria paz e salvação e mudaria o mundo. Os cristãos acreditam que esse Messias é Jesus. As histórias não param por aí, não. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o Novo Testamento, que narra o que aconteceu depois da vinda de Jesus. Você vai saber sobre as celebrações do Natal e da Páscoa, tão importantes para os cristãos, e também sobre as parábolas, histórias verdadeiras, cheias de sabedoria. Não perca!